Então, o tema da minha dissertação de mestrado, digamos assim, né, o que eu estou trabalhando no meu mestrado é o Hunsrückisch, né, que também é um tema com o qual eu tenho me dedicado nos últimos anos, digamos assim, e daqui a pouquinho eu explico melhor o que é o Hunsrückisch, e né, esse, então, também é o tema da minha apresentação de hoje, né, em que eu vou falar então sobre o Hunsrückisch como língua minoritária no Brasil, visões políticas e perspectivas. Então, antes de mais nada, né, acredito que seja importante explicar então o que é o Hunsrückisch, né, que pode ser que tenha pessoas que nunca tenham ouvido falar nessa língua, e para isso então eu me baseio em Altenhofen, que é um pesquisador renomado na área do Hunsrückisch no Brasil, e para isso também a gente precisa voltar no tempo um pouquinho, né, para 1824, que foi o início da imigração alemã para o Brasil, por diversos motivos, né, que agora não vou entrar em detalhes sobre os motivos que levaram, né, os alemães a imigrarem para o Brasil, mas por diversos motivos aconteceu entre 1824 e 1914 uma imigração alemã em massa, principalmente para o sul do Brasil, e a grande maioria desses imigrantes eram da região do Hunsrück, na Alemanha, né, que é esta região que está aqui em vermelho no mapa, como vocês podem ver, né, fica no estado de Rheinland-Pfalz, na Alemanha, e o nome Hunsrückisch justamente vem em função do nome da região, né, ser Hunsrück, e esses imigrantes, eles eram falantes dos dialetos francônio-renano, né, o Rheinfränkisch, e francônio-moselano, é o Moselfränkisch, que são dois, né, que são dialetos ou conjuntos de dialetos, né, que ainda são falados até hoje na região do Hunsrück, na Alemanha, e esses dialetos, então, eles serviram de base para a formação do Hunsrückisch brasileiro. Mas o que aconteceu, né? Não foram só pessoas da região do Hunsrück que emigraram para o Brasil, também teve pessoas de outras regiões da Alemanha que falavam também outros dialetos alemães, e aí, quando essas pessoas chegaram, então, no Brasil, né, e começaram a se inserir nas colônias alemãs que os imigrantes haviam fundado, então, no Brasil, começou a ter contato linguístico, né? Como a maioria das pessoas era da região do Hunsrück, né, e falavam esses dialetos acabaram predominando sobre os demais, né? Por isso que a gente fala que eles, né, são a base do Hunsrückisch brasileiro, mas os demais dialetos alemães, eles também influenciaram no Hunsrückisch brasileiro, assim como também a língua portuguesa, né? O contato com a língua portuguesa foi influenciando o Hunsrückisch, principalmente na questão do léxico, né? Com a incorporação de palavras da língua portuguesa no Hunsrückisch, né? Então, o Altenhofen, inclusive, chama o Hunsrückisch como uma espécie de koiné, né, que é uma mistura de diferentes línguas, né, de diferentes dialetos alemães e da língua portuguesa. E ele também chama o Hunsrückisch de continuum dialetal, né? O que seria um continuum dialetal, né? A gente pode pensar assim numa linha, né, em que diversas variedades, né? A gente não pode falar de apenas uma variedade do Hunsrückisch no Brasil, né? Existem diferentes variedades, e aí algumas delas são mais próximas do alemão padrão, outras mais distantes do alemão padrão, algumas com mais influências do português, outras com menos, algumas com mais influências de determinada variedade do alemão, outras com menos, né? Então isso quer dizer um contínuo, né? Que são diferentes variedades e que o termo Hunsrückisch seria então uma espécie de termo guarda-chuva que abarcaria todas essas variedades que tiveram como base, né, os dialetos francônio-renano e francônio-moselano, né? E aqui tem um pequeno
exemplo, assim, de uma frase dita em Hunsrückisch, né, que é "Der Mann hat de Mula mit der Relje durch de banhado in das Potreia getogt". Então, se pode ver aqui, né, influências da língua alemã, né, artigos no alemão, palavras em língua alemã, o perfect aqui, que é um dos tempos verbais do alemão, né, mas com influência de várias palavras da língua portuguesa, né, mula, relha, que seria o relho, né, banhado, potreiro, né, tanto que a tradução para o português é, né, o homem tocou a mula com o relho pelo banhado até o potreiro. Então, esse é um exemplo, assim, de uma frase né, do que soaria, né, do que soa o Hunsrückisch brasileiro, né, uma mistura, assim, de palavras do alemão, né, de estruturas do alemão, mas com palavras também da língua portuguesa. E ao longo dos anos, o Hunsrückisch teve, então, diversos papéis, digamos assim, na sociedade. Primeiramente, ele foi usado, então, como língua de comunicação entre os imigrantes, né? Os historiadores falam que as colônias alemãs, elas eram muito isoladas da sociedade brasileira, e isso fez, então, com que a língua fosse bastante falada nas colônias. Somente o Hunsrückisch, ou, né, variedades do alemão, fossem usadas nas colônias alemãs. Inclusive, quando iam nascendo filhos, netos, e, né, descendentes dos imigrantes, eles foram falando também, né, se comunicando com os seus familiares em Hunsrückisch, né, e isso contribuiu, então, para que a língua permanecesse viva durante vários anos nas colônias alemãs, e, na verdade, viva até hoje ainda na região, né, 200 anos depois do início da imigração alemã. Mas teve um período ali entre 1937 e 1945, né, que chama de campanha de nacionalização, ali na época do presidente Getúlio Vargas, né, foi também na época da Segunda Guerra Mundial, em que se queria fazer com que o Brasil falasse apenas português, né, e com isso, então, eles proibiram o uso de todas as línguas de imigração, inclusive o alemão, né, e inclusive pessoas que falavam a língua, né, que falavam alemão e, né, outras línguas de imigração também recebiam punições, e isso gerou bastante medo nas pessoas, né, em falar alemão. E após, então, esse período de nacionalização, né, dessa campanha de nacionalização, esses sentimentos de medo, de vergonha, permaneceram nas pessoas, né, que não queriam mais falar a língua, e além disso, a língua começou a receber vários estigmas, né, de que era uma língua errada, porque não era igual ao alemão padrão, né, de que era uma mistura entre alemão e português, e por isso, né, muitas pessoas diziam, né, essa língua não é nada, né, não é nem alemão, não é nem português, não é nada, né, então não viam valor na língua, ou falavam que era uma língua só para colonos, para pessoas que moravam, então, no interior, com pouco acesso à educação, né, então, esses né, estigmas que a língua recebeu, assim, fez com que várias pessoas deixassem de falar a língua com os seus filhos, né, e hoje há uma estimativa de em torno de 1.225.000 falantes de Hunsrückisch no Brasil, né, como vocês podem ver aqui no mapa, principalmente no Rio Grande do Sul, mas também em regiões de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso e Espírito Santo. E hoje, então, o Hunsrückisch é uma língua de imigração no Brasil, né, ela é uma língua de imigração brasileira de origem alemã, e, portanto, ela entra, então, na categoria das línguas minoritárias no Brasil, né. E existem, então, algumas preocupações com relação ao Hunsrückisch, né. A primeira delas é a diminuição do número de falantes, né, isso Walter Koch, em 1974, já percebeu num estudo realizado por ele, né, que as pessoas estavam deixando de falar, as gerações estavam deixando de falar Hunsrückisch, e se hoje fosse feito, né, um estudo parecido, com certeza se perceberia
né, que esse número, que essa diminuição está crescendo, né, cada vez mais. Há ainda muitos resquícios da campanha de nacionalização, né, esses sentimentos de medo, de vergonha, principalmente, né, né, esses sentimentos de que é uma língua errada, de que não é uma, de que é uma língua que não vale a pena ser falada, ainda continua muito forte, assim, em muitas pessoas. E falta políticas linguísticas para a preservação do Hunsrückisch, né? E quando a gente fala em políticas linguísticas, eu cito Calvé, que, né, define políticas linguísticas como um conjunto de escolhas conscientes referentes às relações entre língua e vida social, né? Então, isso quer dizer, assim, que se uma família, por exemplo, decide continuar falando Hunsrückisch, ou, né, qualquer língua minoritária com os seus filhos, né, se decide continuar falando ou deixar de falar, essa família está fazendo uma política linguística, né? Se um município decide incluir no currículo das escolas, né, uma língua minoritária, ou se o município decide proibir os alunos de falar essa língua minoritária, o município também está fazendo política linguística, né? Então, é tudo que se faz com relação à língua na vida social, né? E não há, hoje, políticas linguísticas que discutam sobre o Hunsrückisch, né? Na verdade, sobre as línguas de migração no geral, não existe no Brasil essas políticas linguísticas, né? E por que, então, continuar né, insistindo nisso, né? Então, eu só trouxe aqui alguns estudos científicos sobre os benefícios ou, né, as vantagens em saber Hunsrückisch. O Stefan fala, por exemplo, nos benefícios em viver numa comunidade multilingüe. A Pupi Spinacei e a Kefa falam sobre as vantagens, né, em aprender o alemão padrão quando se sabe Hunsrückisch. E eu sou um exemplo disso também, né? Eu aprendi, quando eu fui aprender alemão padrão, para mim foi muito mais fácil aprender, porque eu já conhecia Hunsrückisch, né? O Limberger fala em benefícios cognitivos, a Flores, Renke e Wagner falam em benefícios em aprender a língua desde a infância, né? Então, além desses, existem diversos outros, né, estudos que falam sobre os benefícios, né, ou as vantagens em ter uma criação bilíngue, né, português e o Hunsrückisch no Brasil, mas a gente precisa também levar em consideração o que dizem os falantes da língua, né, porque o Altenhofen, ele fala também que dar ouvidos aos falantes é essencial para planejar se e como o Hunsrückisch pode continuar sendo falado, né. Então, o Altenhofen, inclusive, fala, assim, que de nada adianta vir uma política linguística de cima, assim, dizendo, né, a partir de agora, o Hunsrückisch vai ser ensinado nas escolas, né, se as pessoas dessa comunidade não veem valor nisso, né, então é preciso dar ouvidos aos falantes e ver o que eles pensam, né, e aí planejar ações a partir disso. E foi isso, então, que eu, né, tentei realizar, assim, com um estudo que eu desenvolvi, né, eu desenvolvi um projeto chamado Connecting Histories to Reconnect Identities and Heritage, financiado pela Fundação Alexander von Humboldt, entre 2023 e 2024. Eu desenvolvi esse projeto no Institut für Geschichtliche Landeskunde, na cidade de Mainz, aqui na Alemanha, e como parte desse projeto, então, eu realizei entrevistas em e sobre o Hunsrückisch com 22 moradores de Morro Reuter, que é minha cidade natal, no Rio Grande do Sul, com faixa etária entre 12 e 91 anos, e esses moradores tinham, então, um perfil sociolinguístico bem diverso, né, com diversos níveis de escolaridade, com profissões variadas e também, né, com residência urbana e rural, justamente para ter diferentes perspectivas, assim, com relação à língua. E esses falantes, eles foram escolhidos justamente porque eles utilizam o Hunsrückisch, né, no dia a dia, em diferentes contextos, né, com a família, com o trabalho, né, no trabalho, na comunidade. Então, eu gostaria mesmo de ouvir essas pessoas que usam a língua no seu dia a dia, né, quais são as suas impressões com relação à língua, né.
E essas entrevistas, elas culminaram numa série de vídeos chamada Wir sprechen Deutsch, né, que quer dizer nós falamos alemão. Deutsch é uma das nomenclaturas que os falantes usam para se referir ao Hunsrückisch, né? Hunsrückisch é o termo mais acadêmico, né? E aí Deutsch é uma das formas que as pessoas usam para se referir à língua, né? Então a série tem esse nome e ela está disponível no YouTube, né? Caso alguém tenha interesse, pode acessar lá e assistir também. Né? Além de falantes da língua do Brasil, eu também entrevistei falantes dos dialetos francônio-renano e francônio-moselano aqui na região do Hunsrück, na Alemanha. Então eu fiz assim um combinado das duas entrevistas, assim. Então se alguém tiver interesse pode acessar lá. Né, e agora eu gostaria de falar um pouquinho ainda sobre os resultados das entrevistas, né, sobre o que os meus entrevistados de fato responderam, e né, eu fiz um compilado das entrevistas e das respostas. Eu dividi, então, as respostas em 3 grupos. O primeiro grupo é sobre os usos e domínios da língua, e aí o que eu percebi, assim, com base nas respostas que eu obtive, é que o Hunsrückisch é usado principalmente em casa e na família, que o uso mais frequente é entre falantes mais velhos, né, e aí tem uma ponderação, assim, que se é usado mais com pessoas mais velhas, né, essas pessoas mais velhas aos poucos vão falecendo, né, e aí o que vai acontecer com a língua depois disso, né, então é uma ponderação, assim. As áreas rurais tendem a usar mais a língua do que as áreas urbanas, né? Não que nas áreas urbanas não se use, se usa também, mas há uma predominância nas áreas rurais, de fato. E muitos mencionaram a questão do comércio, né? Porque como é uma região do interior, assim, do Rio Grande do Sul, tem muitas pessoas que não sabem, né, algumas pessoas mais velhas, assim, principalmente, que não sabem falar português direito, ou que não sabem falar português, né, não sabem falar nada de português, só Hunsrückisch, né. Então eles falam muito que é importante que as pessoas que trabalham no comércio saibam falar também Hunsrückisch para atender essas pessoas que não conhecem o português, né. Então isso apareceu em várias falas. Eu trouxe aqui só um exemplo, né, de que, né, uma pessoa que diz aqui que quando se quer trabalhar, né, sempre dizem que precisa saber alemão, então é bom que se conheça alemão e português, porque vem, então, pessoas, né, descendentes de alemães que não entendem português, então se precisa saber alemão, né, então se tem muito essa preocupação. O segundo grupo, então, das respostas tem a ver, então, com crenças e atitudes dos falantes com relação à língua. E aí tem pessoas que veem a língua, então, como uma herança cultural e parte da identidade, diferente do que se viu em estudos anteriores, né, em que as pessoas relatam assim, bastante vergonha de saber Hunsrückisch, ou, né, que não gostavam de falar. O que eu percebi nas minhas entrevistas é que as pessoas têm orgulho de falar, né, a língua, e falam, né, sempre que podem, falam, e muitos falam, de novo, né, sobre a questão do valor prático, né, da língua, como no trabalho, no comércio. Então aqui mais uma fala, assim, de uma pessoa que diz que é uma herança cultural, né, a cultura, algo que deixamos para a posterioridade, então, da importância de manter a língua ativa na sociedade, né. E, por fim, eu também questionei os falantes se eles acreditavam que era importante que a língua continuasse sendo falada, né, e todos responderam que sim, né, que ela deveria continuar sendo falada na sociedade. E aí quando eu questionei sobre né, as propostas que eles teriam para que isso acontecesse, eles mencionaram, então, a transmissão intergeracional, né, e falaram, então, que os pais deveriam continuar falando com seus filhos, que os avós deveriam continuar falando com os netos, e quem não fala deveria começar a falar, né, dentro da família.
Mas muitos também falaram que a escola seria um lugar ideal para aprender, né, para os alunos aprenderem e também falarem em Hunsrückisch. E alguns mencionaram, né, eventos comunitários, como oficinas, encontros, festas, workshops, né, em que se possa também manter ali a língua viva nesses eventos, né. E aqui também, né, como eu disse, isso apareceu em diversas falas. Aqui um exemplo só, né, de uma pessoa que diz: eu estou tentando ensinar os meus netos a falar Deutsch, né, alemão, mas eles não falam porque na escola não se fala. Então aqui, como eles veem, né, a importância da família e da escola para que a, a língua se mantenha viva na sociedade, né. E com base, então, nas respostas que eu obtive, eu pude, né, a gente pode pensar, assim, em três perspectivas, então, para a manutenção, né, da língua na sociedade. A primeira, então, é políticas linguísticas, né, a gente precisa ter, assim, políticas que discutam a valorização e a manutenção do Hunsrückisch, na verdade, de todas as línguas de imigração, né, das línguas minoritárias no Brasil. A gente precisa ter políticas linguísticas que reflitam sobre isso, e aí, a partir dessas políticas linguísticas, também ações de valorização e resgate da língua, né, como mencionaram, inserção da língua no currículo escolar, ou, né, se não no currículo principal, no contraturno, né, atividades com a língua, eventos em que as pessoas talvez se comuniquem, daqui a pouco, né, workshops em que as pessoas aprendam a ler, escrever na língua, né, então é preciso pensar em ações também de valorização e resgate da língua, e a continuidade acadêmica, né, isso é extremamente importante, assim, porque o simples fato de se ter, né, de se desenvolver trabalhos acadêmicos já dá uma valorização para a língua. Eu lembro que quando eu realizei as minhas entrevistas, assim, várias pessoas me perguntavam, assim, mas tu mora, né, tu tá morando na Alemanha e tu tá fazendo, então, entrevistas e um trabalho sobre o nosso alemão que a gente fala aqui, mas ele é tão importante assim mesmo, né, então eu expliquei que sim, que é importante, né, que a gente precisa valorizar e continuar falando. Então, o simples fato de se ter trabalhos acadêmicos, né, já dá uma valorização na língua, mas também o fato, né, da descrição, da documentação da língua, né, que não se tem, né, não se tem uma, né, ou o que tem ainda é muito precário, né, então a gente precisa fazer essa descrição e documentação. Inclusive agora na minha dissertação de mestrado eu estou fazendo a análise linguística das entrevistas que eu realizei, né, eu estou vendo como que acontece a subordinação no Hunsrückisch, justamente para fazer essa descrição e essa documentação da língua, né. E, enfim, né, indo então para as considerações finais, o que eu pude, né, o que a gente pode ter aí de considerações finais com esse estudo, né, de que o Hunsrückisch é um patrimônio cultural vivo no Brasil, né, como eu disse, 200 anos depois do início da imigração alemã, ela continua sendo falada, né, a língua continua sendo falada no Brasil, ela carrega memórias, identidades e afetos de comunidades. Os falantes demonstram orgulho e desejo de continuidade, mas pedem apoio em políticas públicas e no espaço escolar. E, por fim, né, eu digo que preservar o Hunsrückisch é garantir direitos linguísticos e culturais e fortalecer a diversidade brasileira, né, que é tão importante. E aqui, então, as referências que eu utilizei para esta apresentação. E muito obrigado pela atenção, ou como falamos em Hunsrückisch, né, Dankeschön.